Bom, então nós vamos iniciar os webinários desse ano aqui, da nossa empresa. A gente vai fazer uma linha de webinários onde nós vamos trabalhar desde a parte de conceito, toda a questão de cálculo de carga térmica, boas práticas de distribuição. Então, todos os cuidados e detalhes que a gente precisa entender para que possamos fazer um projeto, né, ideal e um projeto adequado de um sistema de vapor e condensado. Vai ser um webinar por mês, né, conforme nossa agenda disponibilizada em nosso site, e nós vamos ter essa construção do projeto de vapor ao longo do ano aí até dezembro. A gente tem todos os conceitos aí explicados em webinars para que vocês possam fazer um projeto de forma adequada. Bom, hoje nós vamos iniciar o webinar falando de alguns conceitos aplicados à questão de geração de vapor. Efetivamente, são os conceitos de vapor, né, que a gente vai discutir um pouco. Então, para iniciar, né, o que é vapor? Vapor, na verdade, ela é a matéria no estado gasoso, né? Então, proveniente da evaporação do líquido. No caso aqui, a gente vai falar do vapor de água, né? A gente vai conversar um pouco de algumas propriedades e conceitos do vapor de água no webinar de hoje, para entender um pouco desse mundo que é o vapor aí e como ele pode ser utilizado, distribuído, e retornado para a caldeira para fazer nova geração. Bem, o vapor, ela é a matéria, né, proveniente da evaporação da água. E quantos tipos de vapor existem, né? Essa sempre é uma pergunta que o pessoal acaba fazendo, o pessoal acaba tendo essa dúvida. Então, quais são os tipos de vapor que existem hoje, né, que o pessoal utiliza na indústria? Os vapor d'água, né, obviamente. Então, você tem, por exemplo, né, o famoso vapor saturado. Então, esse vapor saturado ele pode ser um vapor saturado seco, ou seja, 100% da minha massa está na fase, né, gasosa, então ele é um vapor, 100% vapor, e ele pode ser úmido, então tem uma parcela de umidade dentro dele. Esse vapor saturado, ele é amplamente utilizado para aquecimento, normalmente industrial, aqui no Brasil principalmente, a questão de aquecimento industrial utiliza-se amplamente o vapor saturado. Né? O motivo disso é que ele tem um melhor aproveitamento térmico. Então, quando a gente fala de vapor saturado para aquecimento, é o que a gente sempre fala é um fluido, uma massa, né, que esteja no estado gasoso, que seja seco, por exemplo, o ar, eu tenho uma dificuldade de transferência de energia, transferência de calor. Então, você percebe, por exemplo, nos dias mais úmidos, você tem uma sensação maior ou de frio ou de calor. Então, existe uma transferência maior de calor, e com isso você tem uma percepção maior. E no vapor não é diferente. Então, quando você tem um vapor saturado seco, ou que seja o próximo vapor que a gente vai falar, o superaquecido, eu não tenho umidade e eu dificulto a transferência térmica. Não é que não consegue, ela tem uma resistência maior a transferir a energia. E com isso, você tem um menor aproveitamento térmico. Já no vapor saturado, forma-se uma película de condensado na placa do trocador de calor, por exemplo, né, na parede de transferência, e essa película, essa umidade, ela ajuda a transferir a energia do vapor para o produto que eu quero aquecer. Então, isso acaba aumentando muito o nosso aproveitamento energético e aproveitamento térmico do conceito do aquecimento industrial. E, obviamente, o vapor saturado, ele tem uma fase a menos no momento da geração. Essa fase a menos, obviamente, está relacionada ao menor custo de geração, inclusive o menor custo do equipamento para gerar o vapor saturado. Então, o custo de investimento do equipamento. Eu preciso, para gerar o segundo tipo de vapor, que é o superaquecido, eu preciso de um superaquecedor. Preciso de mais válvula de controle, preciso de os sistemas acessórios a mais que vão gerar um investimento maior, e para que eu possa superaquecer o vapor, eu vou precisar de mais energia, ou seja, eu vou ter um maior consumo de combustível também nesse para gerar esse vapor nessa caldeira, né?
E o superaquecido, basicamente, ele é utilizado para acionamento de máquina motriz. Algumas pessoas perguntam, Rodrigo, eu posso usar vapor superaquecido para aquecimento? O vapor superaquecido para aquecimento, como a gente já mencionou, ele tem um menor aproveitamento térmico, porém ele tem alguns benefícios quando eu uso superaquecido em aquecimento. Então, por exemplo, quando eu vou passar lá na refinaria do óleo de soja, eu vou fazer o arrasto, eu vou usar um vapor para fazer um arrasto dos solventes que ainda tem no óleo de soja. Eu vou gerar um aquecimento com vapor superaquecido para que eu não tenha uma condição de adicionar umidade a esse óleo de soja. Então, eu uso, por exemplo, nessa condição, um vapor superaquecido. Outro exemplo que o pessoal acaba gerando vapor superaquecido é nas fábricas de ração, no pellet de ração. Então, lá na extrusora da ração, eu preciso injetar vapor de baixíssima pressão, normalmente na casa 0,2, 0,5 bar, e o fato de eu reduzir essa pressão, eu acabo, né, tendo devido tratamento do vapor saturado, eu acabo gerando um pequeno grau de superaquecimento. E isso, né, ele vai fazer a esterilização da ração, vai trabalhar a questão biológica e não vai adicionar umidade a mais do que o desejado para o processo. Então, a grande maioria da aplicação do uso do vapor na indústria é vapor saturado, né? E o vapor superaquecido, basicamente, é utilizado para movimentação de máquina motriz. Então, quando eu tenho um superaquecido, vapor superaquecido, eu não tenho partículas de umidade lá dentro, não tenho água. Isso em alta velocidade, imagine uma máquina motriz, é uma turbina a vapor em alta rotação, com a partícula de água batendo, né, nos seus internos, ela vai acabar causando a erosão. Então, com o superaquecido, eu diminuo essa incidência. Óbvio que ao longo da turbina ela vai perdendo energia, vai chegar a pontos de formar alguma condensação, e aí eu tenho que retirar isso para garantir uma vida útil maior dessa minha turbina. Bom, né? Tenho dois tipos de vapor. Aqui, na verdade, o que o pessoal também acaba falando assim: ah, Rodrigo, mas eu tenho o famoso vapor flash, vapor revaporado, vapor orgânico, né? A grande maioria dos nomes diferentes de vapor que a gente acaba escutando dentro da indústria, eles se relacionam e se comportam exatamente como vapor saturado. A forma da geração desse vapor que eventualmente pode ser um pouquinho diferente. Então, o que seria o vapor flash, o vapor revaporado, que é a mesma coisa dentro da indústria? É o vapor que, no momento que eu despressurizo o condensado que está com uma temperatura acima de 100 graus, né? E eu vou estar com o condensado lá 120, 130 graus. Quando eu jogo para um tanque atmosférico, a gente sabe que essa água ferve a 100 graus de temperatura na pressão atmosférica a nível do mar. Então, esse excesso de energia que fez a temperatura dessa água se elevar a 130 devido à pressão que o sistema está, ele vai causar a reevaporação de parte desse condensado, dessa água quente de 130 graus, e essa diferença, que é chamado do famoso vapor reevaporado, vapor flash. Vapor orgânico, muitas vezes, vapor vegetal, é um vapor que acaba vindo, muitas vezes, de algum ponto do seu processo industrial. Então, eles chamam vapor que está vindo de processo, né? Outros nomes, mas o comportamento, o tratamento dele, ele é muito parecido e ele segue as mesmas dinâmicas físico-químicas do vapor saturado, tá? E aí, por que a gente acaba fazendo aquecimento com vapor e ao invés de utilizar, por exemplo, óleo térmico, né? Óleo térmico, ele tem uma grande vantagem que em baixas pressões eu consigo trabalhar com altíssimas temperaturas, 280 graus, 300 graus, para chegar em processos térmicos com aquecimentos aí de controle de 200, 220 graus de temperatura no meu fluido, no produto que eu quero aquecer. Então, essa é a grande vantagem. Eu não preciso de muita pressão, eu preciso só adicionar energia no meu fluido térmico. Lá no meu aquecedor, então eu mantenho lá uma área de troca, eu vou subir a temperatura dele para 280 graus. Tem fluidos térmicos que já estão chegando a 350 graus aí de temperatura limite, enfim, você precisa eventualmente de uma pressão um pouquinho mais alta, mas normalmente sistemas
de pequeno, médio porte, então trabalhando na casa de 3, 4, 5 bar de pressão e chegando a temperatura de 280 graus. No vapor, para eu conseguir fazer um aquecimento desse, eu já precisaria trabalhar com uma caldeira lá de 42 bar para ter 250 graus no vapor, para poder fazer um aquecimento, por exemplo, lá para chegar no 220. Então, todo o meu custo de investimento em trocador de calor, em própria geração e tudo mais, para 42 bar, ele é muito elevado. Eu passo, dependendo das temperaturas e pressões de operação, a trabalhar com materiais especiais, ou classes de pressão superiores para que eu garanta essa condição. Então, a vantagem, primeiro, matéria-prima de fácil obtenção. Eu faço lá num poço artesiano a coleta dessa água, eu pego de um poço, faço o tratamento da água, deixo ela de forma adequada, né, em características químicas e boto na minha caldeira e faço a geração de vapor. Esse fluido, obviamente, depois de tratado, ele tem que ser limpo e inodoro, né? Então, essa é uma outra vantagem. O óleo térmico lá, ele é um problema se eventualmente tiver que ter um vazamento, então é um problema ambiental que a gente acaba tendo. Outra vantagem do vapor é a questão dele ser incombustível. Vazou vapor, no máximo vai molhar uma área, algum ponto lá e vai estar tudo certo. Vaza um fluido térmico, dependendo onde pega uma fagulha, coisa do gênero, ele é um fluido combustível, ele pega fogo e é muito difícil de controlar um incêndio no fluido térmico, quando é dentro do sistema. Você tem uma série de problemas aqui, um passivo e um risco extremamente alto. Transporte é fácil, tubulação que vai, dependendo da característica do seu consumidor, eu não preciso do trânsito da tubulação de retorno. Se é um trocador de calor, eu vou fazer a tubulação de volta também. Então, a própria pressão que a caldeira gera em si, ela facilita no seu transporte, não precisa de um sistema de bombeamento para pressurizar ele e enviar o óleo térmico. No caso, o vapor, a própria pressão dentro da caldeira já vai dar a dinâmica e a movimentação necessária. E a grande vantagem é que em 1 quilo de vapor eu tenho muito mais energia do que 1 quilo de água, por exemplo. Então, as vazões elas são menores, são poucas massas com muita energia. Tá? E a grande outra vantagem é que se eu consigo medir a pressão, então eu vou botar um instrumento de medição de pressão lá, né? Famoso manômetro, transmissor de pressão, para quem quiser fazer isso de uma forma digital. Eu tendo a pressão, existe uma tabela para o vapor saturado que relaciona todas as propriedades de volume, de temperatura, de energia e tudo mais, peso, para a gente poder fazer um projeto bem adequado. Bem, como é que eu gero vapor? E falar agora do vapor saturado. Aqui está o exemplo de um sistema, um aquecedor, uma panela de indução cheia de água. Eu vou gerar vapor. Então, o primeiro estágio que a gente sempre acaba notando é o aumento de temperatura, ou a entalpia do líquido, nesse caso, também conhecido popularmente como o famoso calor sensível. Então, quando eu tenho uma variação de temperatura dentro do meu sistema de vapor, então seja lá na caldeira que eu vou pegar, injetar uma água a temperatura ambiente inicialmente, depois eu tenho retorno de condensado, ela passa a ter uma temperatura talvez de 85 graus. Eu vou aquecer essa água até na temperatura de saturação. Então, se for uma caldeira de 10 bar, é 184 graus. Eu chego em 184 graus, eu vou ter essa fase de temperatura de entrada até a temperatura de saturação. Eu tenho esse aumento de temperatura. Então, essa energia que foi adicionado nessa massa de água, a gente chama de calor sensível, popularmente falando. Cheguei na temperatura de saturação, eu não tenho mais como ganhar temperatura nesse momento, eu vou entrar no segundo estágio, que é o estágio de mudança de fase. Eu vou mudar uma fase líquida para uma fase gasosa. Tá? Então, quando eu não tenho mais adição de temperatura, eu tenho o início da mudança de fase. E aí a gente conhece como entalpia do vapor saturado, ou
também popularmente chamado por calor latente. Então, essa energia, por mais que venha da mesma fonte, nós acabamos diferenciando isso para fins de cálculos de tubulações, de cargas térmicas em trocador, dimensionamento dos sistemas em geral, de transferência térmica. A gente utiliza essa separação da quantidade de energia para cada fase. Quando eu quero gerar um vapor superaquecido, eu vou ter o terceiro estágio de geração. Esse terceiro estágio de geração, ele está atrelado ao aumento da temperatura novamente. Eu cheguei na condição que eu mudei a fase de toda a minha massa líquida para uma fase agora onde minha massa toda é gasosa. Então, 100% vapor lá dentro. Então, nessa condição, eu não tenho mais o que mudar de fase entre o terceiro estágio, que ele volta a ter um ganho e um aumento da temperatura. E aí entra o famoso vapor superaquecido. E aí, por esse o próprio nome, eu tenho uma temperatura acima da temperatura de saturação, por esse motivo, vapor superaquecido. Então, a gente chega nessa condição. Como é que se produz o vapor superaquecido? Olhando lá na caldeira, isso aqui é um fluxograma de uma caldeira. Nós temos a alimentação de água, temos o balão, caldeiras de pequeno porte só tem um balão, o próprio corpo dela. Ele fica cheio d'água, ele recebe os gases quentes da fornalha, e esses gases quentes geram, né, a transferência de calor, aumento de temperatura, vai gerar o vapor, ele é extraído e é enviado para o processo para o vapor saturado. Então, eu só tenho essa fase aqui, numa caldeira aquatubular, por exemplo. Quando eu quero gerar um vapor superaquecido, o que se faz? Tudo que tem de vapor dentro do balão da caldeira, o balão superior numa caldeira aquatubular, essa fase laranja aqui, essa fase aqui eu tenho vapor saturado. O vapor saturado ele vai ser extraído do balão, ele vai passar de novo na câmara de combustão, em contato com os gases quentes da caldeira. Eu vou agora, não tenho mais como mudar fase, porque já estou numa condição de vapor saturado. Eu vou continuar adicionando energia agora no vapor. Esse aumento, essa adição de energia vai gerar o incremento, o acréscimo de temperatura. E isso que vai nos ter como consequência o superaquecimento do vapor. Então, essa condição de aquecer. Existe uma válvula aqui que eu faço uma injeção de água nesse vapor superaquecido para controlar a temperatura. Então, um atemperador aqui. Ela está justamente para proteger para que não tenha um aquecimento, né, além do projeto e não danifique a estrutura mecânica das tubulações do superaquecedor como um todo. E aqui, nesses sistemas aqui, quando se tem um superaquecido, normalmente se trabalha com 3 válvulas de segurança. Tá? Eu tenho 2 válvulas de segurança lá no balão da caldeira, e essas válvulas elas têm que ser dimensionadas sempre para vapor saturado. Eu estou com as 2 válvulas instaladas protegendo contra excesso de pressão aqui no balão da caldeira, e eu tenho uma válvula de segurança aqui na linha do vapor superaquecido. Essa sim, essa terceira válvula de segurança, eu tenho que dimensionar como vapor superaquecido, sempre para a temperatura de projeto dela, não para a temperatura de operação. Então, se eu tiver um trip na caldeira, se eu tiver um aumento de temperatura indesejado, ela tem que ter material suficiente, né, resistente suficiente para resistir. Essa terceira válvula de segurança, que está na linha de superaquecido, ela é a primeira válvula de segurança que tem que abrir e despressurizar a caldeira. Então, em algum momento de falha, por algum motivo que subiu a pressão da caldeira, primeiro se abre a válvula do superaquecido. Ela vai fazer todo o escoamento do vapor superaquecido e vai descarregar nesse ponto. Se ela não for o suficiente, aí sim eu tenho as 2 válvulas do balão para fazer o aquecimento. Eu preciso sempre garantir uma vazão mínima no superaquecedor para evitar um aquecimento além do projeto e danificar esse superaquecedor.
Aqui está um circuito mais completo, onde a gente tem o condensado chegando por um desaerador, água de alimentação, o balão da caldeira lá em cima. Então, eu vou injetar essa água para dentro do balão, eu vou fazer um pré-aquecimento antes de chegar no balão. Eu vou pegar, vou fazer o economizador aqui, vou aquecer a água no próprio balão, é uma forma de fazer. E aí eu vou retirar aqui o vapor saturado e vou passar no superaquecedor. Vou fazer o controle de temperatura aqui desse superaquecido, e aí, com base na temperatura, eu vou passar mais uma vez, num superaquecedor e vou mandar para a turbina. Então, linhas de baixa pressão da turbina, eventualmente, existem algumas caldeiras que elas têm um reaquecedor aqui e vai passar o conjunto para fazer o reaquecimento e ter um vapor de pressão baixa ou intermediária superaquecido no conjunto. Então, a geração de vapor, ela sempre vai passar. Aquece, aumenta a temperatura. Então, variação de temperatura, calor sensível. Muda a fase, calor latente. Mudança de fase terminou. Vai passar no superaquecedor. Vai ter de novo o acréscimo de temperatura. De novo, calor sensível. Aqui eu botei um perfil energético da geração de vapor. Para a gente olhar como é que a energia, né, o calor total aí envolvido nessa geração se comporta. Então, eu tenho aqui embaixo energia necessária, quantidade de quilocalorias para cada quilo de água. Aqui eu fiz o gráfico a 0 bar de pressão, onde eu vou ter a 0 bar de pressão uma temperatura de evaporação de 100 graus Celsius, que é a nível do mar. Então, primeira coisa que vai ocorrer na hora que eu começar a adicionar energia, ligar a caldeira, por exemplo, eu vou ter o aumento da temperatura. Então, à medida que eu vou aumentando a quantidade de energia, adicionando energia, eu vou ter o acréscimo de temperatura, até o ponto de evaporação, ponto de ebulição. Essa fase, de novo, variação de temperatura, ela é líquida e eu tenho calor sensível. Então, variou temperatura, calor sensível. E aí eu vou entrar na segunda fase. Eu não tenho mais variação de temperatura. Aqui ocorre a mudança de fase. Nesse trecho aqui, eu tenho o famoso calor latente. Tá? Então, aqui é a geração do vapor efetivamente. Aqui eu estou mudando a fase de líquido para gasoso nesse conjunto. Eu só vou chamar atenção quanto à termografia nesse momento. Se eu for lá e mensurar, seja termografia, seja um sensor de temperatura dentro de uma tubulação de vapor, que esteja a 0 bar e medindo 100 graus de temperatura, não tem como ter certeza que você está numa condição 100% líquida, ou parte líquida, parte vapor, ou 100% vapor. Então, você não consegue porque está tudo na mesma temperatura. Vapor saturado, úmido, seco, eles têm a mesma temperatura. Então, a termografia, ela tem que ter um cuidado e tem que ter um know-how para quem vai fazer essa inspeção de termografia. Tá? E aí, última fase, o terceiro estágio, eu novamente estou num ponto onde eu tenho 100% vapor e eu volto a ganhar temperatura se eu continuar injetando energia nesse meu vapor. E aí, variação de temperatura, calor sensível. Aqui aí agora eu tenho vapor superaquecido. Beleza? E o calor total é o começo ao final, de todo esse perfil energético, é a somatória dos três calores. Calor sensível, mais latente, mais sensível novamente. E aí eu tenho o calor total do conjunto. A temperatura do vapor saturado. Aqui a gente tem uma situação em que a grande vantagem de se trabalhar também aquecimento com vapor saturado é controlar a temperatura dele através da medição de pressão. Então, se eu tiver um manômetro, um transmissor de pressão na minha rede medindo 10 bar de pressão, G, gauge manométrico, eu vou ter uma temperatura no meu vapor obrigatória de 184,1 graus Celsius.
Então, são alguns números que a gente acaba utilizando de referência e dentro da indústria de vocês, vocês provavelmente têm, eu gero vapor a 10, eu tenho um consumidor a 6, outro consumidor a 3, e aí você guarda esses números de temperatura para você ter aí como uma referência. Então, 10 bar de pressão, 184. Se eu operar esse sistema, minha caldeira, com baixa pressão, 6 bar, por exemplo, eu tenho 165 graus Celsius, 4 bar 151, 2 bar 133, 1 bar dá 120. Então, você vai ter perfil de pressão. Quanto maior a pressão da caldeira, maior a temperatura do vapor saturado. Por exemplo, para chegar naquele exemplo de eu preciso de um vapor de 250 graus, eu teria que trabalhar com uma caldeira de 40 bar, que dá os 250 graus no vapor. E aí eu trabalho com materiais mais nobres, classes de pressão ANSI 600, por exemplo. Isso acaba, muitas vezes, deixando o projeto, o investimento muito mais alto. E aí vem a pergunta para vocês, né? O pessoal sempre acaba nos fazendo. Por que eu preciso gerar vapor em alta pressão e consumir em baixa pressão? Né? Você vê sempre a geração de vapor lá na caldeira sempre está em alta pressão. Eventualmente você tem um consumidor de alta pressão também. Então vamos falar numa fábrica e aí alta pressão dentro da sua indústria. Eu tenho uma geração de 10 bar e aí eu tenho os consumidores de média pressão, algo na casa de 5 e baixa pressão na casa de 2. Estou pegando esse exemplo aqui, né? Então, você gera em 10 bar de pressão e por que você muitas vezes consome em 6 bar, em 5 bar, em 2 bar? A resposta está por aqui, né? Primeira questão de temperatura. Então, aqui a gente fez um comparativo com os pontos de pressão. O meu calor total, a energia total para gerar vapor a 2 bar e a 10 bar, não muda muita coisa. 650 para 663. 13 quilocalorias para cada quilo de vapor. É muito pouco. Então, vale a pena se gerar em alta pressão para que se possa fazer uma distribuição do vapor mais adequada e você compensa as perdas de energia. O pessoal levantou a mão ali no chat, deixa eu ver quem que foi. Escreve, por gentileza, escreve no chat lá a sua pergunta, a gente já responde aí, tá? Então, eu gero 10 bar de pressão, e aí a gente vai distribuir em alta pressão, e lá no meu consumidor eu vou fazer a redução. Então, todas as perdas de carga da distribuição, eu vou compensar com uma geração um pouco mais alta. Eu não tenho um custo agregado, né, considerável nessa geração aqui, de 10 bar para 6. Eu vou gerar já em 6. Existem algumas indústrias onde, por exemplo, lá na extração do óleo de soja, gera-se vapor lá na caldeira ajustada de 12 a 13 bar, distribui até chegar lá na extração, e lá você tem uma extração redutora de 13 para 10. Qual que é o objetivo disso? A oscilação do controle de pressão na caldeira, que ela vai, dependendo o nível de automação da caldeira, oscilar 0,5 bar para mais e para menos, vai ficar só na caldeira e eu entrego o meu vapor sempre numa pressão estável para o meu processo. Então, eu garanto uma qualidade de produção, uma estabilidade de produção maior. Então, gera assim em alta, distribui em alta e consome em baixa. Então, chegou aqui na situação. Temperatura. Aqui vem a regra e a prática que a gente recomenda. A temperatura do vapor, ela deve ser 35 graus mais quente do que a temperatura final do meu processo. Então, vamos lá. Eu quero aquecer um ar para o meu processo de 120 graus. A minha temperatura de vapor ela tem que ser 120 mais 35, 155 graus. Essa é a temperatura de vapor que eu precisei. Eu vou na tabela de vapor buscar uma pressão coerente, né, que tenha essa temperatura de vapor. Isso eu estou falando para projetos novos. Eu vou fazer a seleção. Então, eu vou ter que olhar a temperatura. E a outra situação está aqui. A linha verde aqui, ela representa o calor latente, ou seja, o calor que está relacionado à mudança de fase. Na mudança de fase,
ocorre dentro do trocador de calor. Então, eu gerei vapor, ou seja, mudei fase líquido para vapor na caldeira, mando o vapor para frente, e aí eu faço a condensação dele no trocador de calor. E eu tenho o equipamento lá chamado purgador, que ele vai pegar todo o líquido, vai remover, chegou o vapor nele, ele vai fechar. Ou seja, eu vou garantir sempre dentro do trocador de calor, eu tenha vapor. Então, a energia do líquido, ou seja, que vai afetar a variação de temperatura, é removida pelo purgador. Então, essa diferença de calor latente, 478 quilocalorias, numa condição que eu posso trabalhar a 2 bar de pressão, eu tenho 516,9 quilocalorias. Então, essa diferença ela é motivo de eu reduzir pressão para eu ter um consumo de vapor menor na minha planta. Cuidado sempre, a regrinha dos 35 graus. Então, aqui, teoricamente, a temperatura final do produto de 98 graus Celsius. É 35 graus abaixo da temperatura de vapor de 2 bar. Você vai primeiro fazer isso. Fase de projeto, você seleciona a pressão de vapor. Tá? Você consegue trabalhar em pressão baixa. Então, quanto menor a pressão de operação, melhor. Só toma um cuidado. Eu tenho uma rede de retorno de condensado extremamente longa. Ela está pressurizada a 2 bar de pressão. Você não vai selecionar uma pressão de operação de vapor de 2 bar, que você tem 2 contra. 2 de um lado, 2 do purgador, 2 do outro lado do purgador, você não consegue escoar. Então, nessa situação, você olha o perfil de pressão da linha de vapor e condensado, você seleciona talvez 4 bar. Você vai garantir o escoamento o tempo inteiro desse conjunto, desse trocador de calor e desse purgador. Eu tenho que ter uma pressão mais alta no trocador do que no retorno de condensado. Então, esse é outro fator que tem que tomar cuidado na hora do projeto do sistema de vapor. Tá? Aqui, ó, só para a gente entender a questão da diferença de energia, a pressão correta para aquecer. Se eu trabalhar uma energia que o meu fluxo de calor nesse equipamento é de 478,3 mil quilocalorias, eu tenho aqui uma vazão de vapor a 10 bar necessária, que eu vou dividir pela quantidade de energia que eu tenho em 1 quilo de vapor a 10 bar, eu vou ter um consumo de 1.000 quilos por hora. Então, esse aqui é o calor latente de 10 bar. Então, se eu fizer esse aquecimento, entregar vapor de 10 bar, eu vou ter que entregar uma carga de 1.000 quilos por hora de vapor. Se eu tiver diferencial de temperatura suficiente para trabalhar com 2 bar, eu tenho mais calor latente, como está na parte do divisor, você vai ter um consumo de vapor menor. Então, eu tenho uma eficiência maior, eu acabo utilizando menos energia na minha caldeira e, consequentemente, menos cavaco. Então, são 75 quilos a menos por hora de vapor. Ou 7,5% a menos por hora numa conta de combustível de 200, 300 mil reais, numa caldeira pequena, é bastante expressivo. Então, se conseguir fazer reduções de pressão, você vai economizar combustível na tua planta também. De novo, cuidado com temperatura. E outro cuidado que a gente precisa ter, volume específico. Então, se está na fase de projeto, eu já vou projetar o trocador de calor e fazer a aquisição do trocador de calor para operar a 2 bar de pressão, ótimo. Se ele tem um trocador existente para 10 bar de pressão, você dificilmente vai poder reduzir a pressão para 2 com o mesmo trocador. Porque existe, na hora do cálculo do trocador de calor, o famoso ΔTML, que é diferencial de temperatura média logarítmica. Então, esse diferencial, eu diminuir pressão, vai diminuir temperatura, vai diminuir, no final, a transferência térmica. E eu tenho outro problema. O vapor a 10 bar de pressão, eu tenho 0,18 metros cúbicos de tamanho para cada quilo de vapor. Então, em 1 metro cúbico, eu tenho 5, alguma coisa quilos de vapor. Se eu reduzir a pressão para 2, sem pressão, meu vapor vai expandir, eu vou ter 0,61 metro cúbico por quilo, ou seja, eu tenho 1,5 kg aproximadamente dentro do mesmo metro cúbico. O que isso quer dizer? O meu trocador de calor ele tem que ter área de passagem suficiente
para passar a mesma quantidade de massa, só que num volume, um tamanho muito maior. Então, reduzir pressão de vapor num trocador de calor tem que ser avaliado capacidade de transferência térmica em baixa pressão e o volume interno e as velocidades internas para que possa fazer o escoamento desse vapor de baixa pressão. Tem que olhar sempre volume. Então, aqui a gente acaba tendo sempre uma referência. Estou andando na planta, eu tenho uma válvula redutora de pressão, sempre numa redução um pouco mais expressiva. Então, por exemplo, 10 para 6, 10 para 4, 10 para 7, 10 para 2. A minha tubulação pós-válvula redutora, a jusante da válvula redutora, ela tem que ter um diâmetro superior à tubulação de entrada, por uma questão de volume. Eu tenho a válvula redutora, vou reduzir pressão, o volume do vapor vai aumentar, eu vou fazer o escoamento dele depois de forma adequada. Eu não posso extrapolar as velocidades, que é outro capítulo que a gente vai falar no sistema de vapor. E aí a gente tem a tabela do vapor saturado. Tá? Então, com base, de novo, na pressão manométrica, a gente tem como referência nessa tabela do vapor saturado a temperatura. Então, a 0 bar, pressão atmosférica, é praticamente 100 graus. O volume específico da água, o volume do vapor. E olha só, se eu pegar um vapor a 0 bar de pressão, eu tenho um volume de 1,69 metro cúbico por quilo. Então, o pessoal olha lá na casa da caldeira, na exaustão do tanque de condensado, vê um volume grande de vapor às vezes. Mas aí você tem lá 5 quilos, 7 quilos. De 1 quilo de vapor ocupa praticamente 1,7 metros cúbicos a 0 bar de pressão. Então, lá na exaustão do tanque condensado, pressão atmosférica, volume extremamente gigante. Se ele está saindo com velocidade, com pressão, né? Aí você pode ter sim vazamento na planta. O peso, que é o inverso do volume, e o calor sensível da água, calor latente da água, do vapor, desculpa, e o calor total, que é a somatória do sensível com o latente. Aqui a gente está focando de novo na fase, né, vapor saturado. Então, quanto maior a minha pressão, maior vai ser minha temperatura. O meu volume, quanto mais pressão eu vou esmagando ele, eu vou comprimindo ele, então ele vai diminuir. Se eu fizer redução de pressão, eu vou ter que subir o meu volume, então aumentar o meu diâmetro de passagem. A parte de calor sensível da água está relacionada à temperatura, então, se eu aumentar a pressão, aumenta a minha temperatura, por consequência, eu preciso mais calor sensível. E o calor latente, se vocês lembram lá do gráfico, quanto maior a pressão, menos calor latente. Mais fácil é para mudar de fase. Quanto maior a pressão, mais fácil eu faço essa mudança. Eu preciso de menos energia. Então, eu tenho aqui, quanto maior a pressão, menor a energia para mudança de fase, menor disponibilidade também de energia para transferência térmica nessa condição. E aí, no total, a questão do vapor ela acaba subindo um pouquinho no calor total. Quanto maior a pressão, eu tenho um aumento de calor total desse conjunto. E aí, chegando aqui na parte de título, o pessoal muitas vezes vem falar assim: não está aquecendo direito, olha, eu estou com dificuldade. Aí eu pergunto: e qual é a qualidade do vapor que você está entregando para o equipamento? Está fazendo o tratamento desse vapor antes de entregar para o consumidor? A qualidade do vapor é a mesma coisa que o título, é conhecido aí como título. É a porcentagem que eu tenho de vapor nessa mistura. Então, a massa de vapor que eu efetivamente tenho dentro da minha tubulação, dividido pela massa de vapor, mais a massa de condensado, mais alguns gases incondensados. Eventualmente, no começo do processo, parou o final de semana, eu tenho ar lá dentro no conjunto, no sistema, eu tenho gases, eventualmente são gerados aí por alguns químicos. Então, esses gases incondensáveis, a somatória desses três itens vai me dar uma porcentagem efetiva do que eu tenho de vapor nessa mistura. Então, se eu estiver falando de um título de 80%, ou 0,8, quer dizer que 20% é umidade, condensado, e, eventualmente, alguns gases incondensáveis aqui nessa mistura. Tá? Então, significa que 20% lá, num quilo de vapor,
200 gramas já é condensado e gases incondensáveis. Você tem uma deficiência na quantidade de energia. E o título do vapor, se a gente pegar esse exemplo de 0,8, né, eu tenho um vapor de 20%, a 10 bar eu deveria ter um calor sensível de 185, o calor latente 478 e calor total 663. Isso é lá da tabela de vapor. Olha o que acontece. Se eu tenho umidade no meu calor latente, ou seja, eu diminuo a quantidade de energia disponível, ou seja, já mudei de fase de vapor para líquido de novo, é umidade, e essa mudança eu vou afetar diretamente a minha energia de transferência térmica. E com isso, eu vou perder rendimento. Então, você imagina que você tem um trocador de calor com uma margem, né, de dimensionamento lá, 10, 20%. Você está entregando o vapor com 20% lá de umidade. Você já chegou no seu limite do equipamento. Aí, então você começa a afetar a capacidade de transferência térmica do conjunto. E aí o calor total é a somatória do novo valor de calor latente e o valor do calor sensível que não se altera. Então eu perdi, né, praticamente 100 quilocalorias nesse conjunto, entregando para o meu trocador de calor um vapor de baixa qualidade. E o que influencia no vapor? Tá? Taxa de utilização da caldeira. Nós já fomos aí chamados de alguns clientes onde a caldeira, uma caldeira de 10 bar 10 toneladas de vapor por hora, capacidade de geração, eles estavam lá no medidor de vazão deles marcando 14, 15 e com picos de 19. Primeiro que o medidor de vazão ele já não vai marcar de forma correta por a quantidade de umidade, já vai ter um erro de medição ali. Ele vai ter a condição de arraste de água, não é só vapor que está saindo dessa caldeira, está puxando água, químicos e tudo para dentro da linha. O próprio projeto da caldeira, então dependendo aí, caldeiras que a gente já pegou, onde o controle de nível é muito alto, ele numa puxada grande, né, uma taxa de utilização, de repente deu uma puxada de 5 toneladas, ele acaba arrastando água, né, por velocidade mesmo, para dentro da tubulação. E esse arraste de água, né, a gente já antecipou, às vezes está relacionado a picos instantâneos de vazão. Eu abri uma válvula de 3 polegadas manual, o consumo vai lá em cima. 4, 3, 4, 5 toneladas de vapor. E aí? Tua caldeira não estava esperando isso. Tá? O isolamento térmico da linha, então toda a linha de vapor ela tem que estar isolada, ela tem que estar bem protegida. Tá? E eu reduzir a pressão do vapor, ela vai influenciar também na questão do título. Só que essa redução da pressão do vapor, ela é benéfica para o meu conjunto. Então, se a gente observar lá o calor total do vapor a 10 bar, é 663. Quando eu vou fazer a redução de pressão lá para 2 bar, por exemplo, que é 640, 650 e alguma coisa, eu tenho 10 quilocalorias de energia excedente no total, e essa diferença de energia que eu tenho da alta pressão para baixa, eu vou ou evaporar a umidade que eu tenho lá, e vou levar isso para o nível de saturado, e se eu tiver um vapor saturado extremamente seco, eu vou superaquecer ele. A gente pega alguns projetos aqui que a gente viu instalações onde o cliente ele estava querendo fazer um aquecimento, do produto dele para 60 graus e não conseguia passar de 54. E aí eu fui visitar esse cliente, fui entender o que estava acontecendo. Ele vinha com a linha de vapor da caldeira de 10 bar, toda isolada, tudo certo, com as devidas drenagens, estação redutora de 10 para 7, uma outra para abastecer 7, uma parte dos consumidores, e depois mais uma estação redutora de 7 para 4 bar. E ali no meio, as devidas drenagens. O que aconteceu? Quando eu abri o sistema lá, eu percebi que o vapor estava superaquecido, numa redução de pressão, vamos pegar os dois extremos, de 10 para 4 bar. Então, eu consegui perceber essa questão do superaquecimento do vapor. Tá? Que tem uma pergunta, qual seria o problema de marcador de pressão de água no vapor, né? O marcador de pressão trabalha sem controle.
Se eu entendi bem, Aldo, a sua pergunta, o medidor de pressão de água, né, numa linha de vapor, se eu entendi sua pergunta, desculpa, talvez se eu não entendi, existem algumas vezes alguns internos que eles não são próprios para a temperatura, então você tem que fazer um selo de água para vapor por conta da sua temperatura de 180 graus. Então, transmissores de pressão, normalmente eles têm um limite de temperatura de 100 graus. Então, você tem que fazer o famoso sifão, né, nesse conjunto para poder proteger e só chegar água na mesma pressão do sistema para proteger ele. Tá? Outra pergunta aqui, vai ser disponibilizado? Sim, esse vídeo aqui ele vai acabar indo para o YouTube posteriormente e a gente vai mandar a apresentação em PDF para vocês também. Tá? Então, a redução de pressão vai superaquecer se ela tiver devidamente vapor saturado seco depois. E aí vem a famosa lei de Dalton, né? Quem estudou lá na física, a pressão total do sistema é a soma das pressões parciais dos gases componentes, dessa mistura. Então, se a gente pegar lá essa situação de um vapor lá, 80% vapor, 4 partes de vapor e uma parte de ar no sistema, principalmente quando eu vou partir a linha, eu vou ter uma variação de temperatura. E aqui a gente tem que relacionar a bar absoluto, não bar manométrico. Tá? Então, se a gente pegar nessa situação, 80% do sistema da mistura é vapor, de bar absoluto, 2 bar absoluto, quer dizer que eu tenho uma pressão de vapor de 1,6 bar absoluto. Tá? E os outros 0,4 é o ar. O que isso muda? O que deveria ter um bar manométrico de 120 graus aproximadamente, 1,6 absoluto, ou seja, 0,6 manométrico, o meu vapor vai ter uma temperatura de 112 graus. Aí eu teve um cliente que chegou e falou assim: meu vapor tá frio. Cara, vapor frio, como isso? A gente foi e conseguiu descobrir o porquê que o vapor dele estava frio. Né? Uma mistura, excesso de ar dentro dessa mistura que ele tinha lá, a gente fez a devida adequação da linha da instalação e a gente resolveu o problema. E aí ele falava de vapor frio por isso aqui. Olha só, meu radiador aqui, eu tenho uma região que está isolada com um ar aqui. A termografia pega isso, por exemplo. Então, eu diminuo a área de transferência. Aqui é o rolo de papel na saída da máquina. Esse rolo de papel, você percebe que no centro aqui, né, do rolo, papel mais ao meio, ele tem mais calor, tem mais energia. Então, no cilindro que está girando, fazendo a produção e a secagem do papel, esse cilindro tem um monte de vapor lá no meio, estou fazendo a transferência térmica de forma adequada. E olha só as extremidades. Ele entra vapor, empurra o ar para as laterais e esse ar vai ficar acumulado, vai baixar a temperatura. Então, dificulta a transferência térmica nessas situações. Tá? Então, esse é o problema. Aí vem uma pergunta aqui do Jonathan, né? O que pode ocasionar excesso de ar? Principalmente excesso de ar, Jonathan, são sistemas intermitentes. O excesso de ar dentro da instalação de vapor eu paro o final de semana, onde eu tenho o vazamento de vapor com a planta operando, é um ponto que vai entrar ar. O vapor final de semana, eu vou desligar a caldeira, o vapor vai ficar lá dentro, vai ficar trocando o calor com uma tubulação, isolamento, o ar vai aquecendo o ar, ele vai condensando. Ele condensando, ele diminui o volume. Diminuindo o volume, ele diminui a pressão. Vai chegar no momento que ele vai entrar em uma condição de vácuo se ele estivesse 100% vedado. Só que eu tenho vazamentos em juntas, castelo de válvula, gacheta. Esses vazamentos, esse vácuo vai puxar o ar para dentro da linha. E quando eu for remover, quando eu for pressurizar a caldeira de novo, a primeira coisa que ele vai fazer é empurrar ar para dentro da linha do vapor, pressurizar ele num canto. E se eu não tiver a devida drenagem e remoção de ar em pontos estratégicos, ele vai ficar lá atrapalhando o radiador. Nesse caso aqui, cilindros extremamente grandes, você tem que ter um ponto que vai ter um eliminador de ar, por exemplo, no cilindro. Aqui nesse projeto, um eliminador de ar aqui na outra extremidade.
Outro exemplo de ar no sistema são panelas aí que utilizam lá os tachos para cozimento, fazer geleias e tudo mais. Eu entro o vapor numa extremidade, o vapor vai se distribuir ao redor da camisa do tacho e empurra o ar tudo lá para o outro lado. Só que o purgador está embaixo. Aí essa lateral fica com ar. Eu vou ficar aquecendo um produto com ar ali na outra extremidade. Então, ele vai passar lá, o tacho tem normalmente agitador, então a geleia vai passar no vapor, vai passar no ar, vapor e ar. Então, ela vai ficar tendo variação de temperatura no produto, no contato. Então, eu preciso fazer as correções das instalações para remover o ar no sistema. Bom, que a gente preparou de webinar para um primeiro bate-papo sobre os conceitos as propriedades físicas do vapor que a gente falou. Então, com relação à pressão, qual que é o calor sensível, latente, volume, temperatura, né? A questão que a gente já atrelou um pouco, a questão do ar no sistema, a questão também que a gente falou na parte de temperatura do vapor quanto ao arraste. Né? Então, são alguns conceitos que estão lá na geração de vapor. Então, se eu tiver misturas, eu posso afetar, se tiver ar, eu vou afetar a temperatura. Se eu tiver umidade, eu não afeto a temperatura, então não pega por termografia. Então, entender esses conceitos. No próximo webinar, a gente vai dar um passo adiante. Né? Vamos entrar em outros conceitos. Se eu não me engano, é carga térmica. Aí a gente vai construindo o conceito, o memorial de cálculo, e no final do ano, com essa sequência de webinars, vocês vão ter o passo a passo de como fazer um projeto de um sistema de vapor. Até o final do ano, vocês precisarem de um projeto um pouco mais rápido, contem com o time da Bermo. A gente está aqui o meu contato também. Eu sou gerente técnico aqui da Bermo Blumenau, fico aqui em Blumenau. E precisar, a gente está à disposição via WhatsApp, via e-mail também, à disposição para tirar suas dúvidas. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Agradecimento, Aldo, aí do Paraguai, um webinar sendo assistido aí do Paraguai. Obrigado, Aldo. Estamos à disposição aqui também, precisando. Aguardo vocês para o próximo webinar nosso aí no próximo mês, final do próximo mês. Novamente, esse material vai ser disponibilizado tanto no nosso canal no YouTube, já tem mais de 100 vídeos bastante técnicos, e vão ser enviados o certificado de participação e o PDF dessa apresentação para vocês aí no decorrer da próxima semana. Obrigado, se cuidem e até o próximo webinar.